pessoas, boa noite. Tudo bem? E aí, vamos dar sequência? Tô aqui aguardando a Rosana entrar na live. Eu sou a Valéria, este é Olhar para as Runas e a gente está fazendo, eu estou recebendo pessoas aqui na minha... Oi, Rô, já vou te deixar entrar só um minuto. Tô recebendo oraculistas aqui esta semana e a próxima para a gente ver outros oráculos para conversar sobre 2025. Deixa eu deixar a Rosana entrar aqui, peraí, vamos ver se vai dar certo. Tchananã. Deu certo? Deu certo! Oi, tá me vendo? Tudo bem? Tá dando eco. Tá te dando? Eu tô sem fone, não sei. Ah, não, acho que tá dando eco agora melhorou. Acho que foi na hora que começou. Tudo bom? Rô, deixa eu só dar um recado aqui, porque muita gente vê a gravação, né? E aí eu queria começar só dando esse recadinho. Ontem a gente conversou sobre o tarô, hoje a Rosana daqui a pouco se apresenta, vai falar sobre astrologia védica, e semana que vem também, na terça e quarta, vai ter pessoas convidadas aqui para falar de 2025. Na terça vai ser o Levi falando do baralho da Maria Padilha, vai ser legal. E na quarta vai ser a Paola, vai falar de numerologia, tá bom? Então a gente vai conversar sobre 2025. Vou colocar essas lives lá no meu YouTube também, até porque quinta que vem, já, gente, é tanta coisa que eu já me perdi. Mas vai ter as runas para 2025, aí eu vou colocar lá no YouTube. Dezembro. E hoje a gente está aqui com a Rosana. Obrigada, Rosana, por ter aceito. A Rosana, a gente participa de um grupo de bruxas e a Rosana um dia veio assim e falou: por que astrologia védica? Eu falei, como é? E aí ela contou mais ou menos o que era. Eu achei super interessante e aí eu convidei ela para esta missão. E aí, eu queria que você se apresentasse, antes de começar a falar sobre 2025, eu não sei exatamente como você vai fazer isso, mas acho que falar quem é você, sigam a Rô lá no Instagram dela. Então, falar quem é você, o que você faz da vida aí, que você não trabalha só com astrologia, né? Você tem outros trabalhos, também como terapeuta, você dá aula de yoga, não é? Ah, nem sei. Você vai falar o que você faz e como você chegou nesse lugar da astrologia védica. Isso eu acho legal contar. Boa noite. Boa noite, Val. Primeiramente, obrigada pelo espaço, né, por poder falar um pouquinho da astrologia védica aí no Olhar para as Runas. Tô bem contente mesmo com o convite. Vou tentar fazer jus, né, porque falar sobre astrologia védica nunca é fácil, ainda mais trazer as previsões para 2025. Eu sou a Rosana, né, tenho 42 anos, sou formada em Hatha Yoga pelo Ashram Urbano, mas não estou dando aula atualmente, né? Sou terapeuta holística também, radiestesista como a Val, entre outras terapias, né? Reikiana, cromoterapia e tudo mais. Trabalho atualmente, né? Eu atuo na área de tecnologia, tudo a ver. Com infraestrutura de nuvem, né? E sou astróloga desde 2022, astróloga védica. E, assim, um caminho foi levando a outro, né, Val? Eu conheci a astrologia védica, acho que foi através do yoga, né? Todas as festividades na Índia. Eu sou budista, né? Primeiro eu vou trazer um contexto aqui. Eu sou budista desde novinha e sempre gostei, né, das histórias da Índia, a história de Buda e tudo mais. Então, isso me trouxe uma certa curiosidade em relação a isso. Então,
fui estudando, né? Cheguei no yoga em 2015, me aprofundei, virei professora e nesses estudos, né, estudando as escrituras, cheguei na astrologia védica. Porque nada na Índia, né, nenhuma data, por exemplo, principalmente as comemorativas, são marcadas sem se olhar para o céu, né, para a astrologia, para entender principalmente os movimentos da Lua, o Titi da Lua, né? E eu achei isso interessante, assim. Aí vi o Instagram, apareceu para mim do nada, né? O Instagram da Madhu Cabral, que me formou, né? Que me instruiu em astrologia védica. E agora eu sou astróloga. Apareceu do nada, não, né? Quando a gente tá. Falo que o Instagram escuta até pensamento. Às vezes você pensa assim, isso foi outra coisa. Aí aparece. Duas coisas. Você está conseguindo me ver ou eu estou uma tela preta para você? Tá com a tela preta para mim. O que está acontecendo? Eu não sei porque que isso está acontecendo. Também acontece quando eu vou participar da live dos outros. Gente, quem está por aí, dá um salve aqui se você está vendo nós duas. Se quem está assistindo, boa noite. O pessoal que está chegando. Os meus stories deu uma bugada antes de começar a live. Eu ia falar da live, mas eu não sei o que aconteceu. O Instagram e seus mistérios. Mas, enfim. Mas, então... Oi? A gente está com Mercúrio retrógrado. Deve ser isso. Não, porque eu sempre fico com medo. Eu falo, pronto, invadiram meu Instagram. Sempre, toda vez que dá um bug no Instagram, eu penso, ai meu Deus, invadiram. Aí eu entrei no Val Stella, que é um que eu uso muito pouco, e lá tava tudo funcionando. Aí eu falei, então tá, né? É temporário, deixa o Mercúrio retrógrado. Bota a culpa no Mercúrio retrógrado. Então, vamos começar, Rô, eu acho que falar um pouquinho dessa diferença isso que você falou, né? Os indianos olham para o céu. Essa coisa da astrologia indiana é bem legal. Acho que apontar algumas diferenças e aí você fala o que você quiser, minha filha. Fala o que você achou de 2025, o que dá para perceber por aí, porque eu vi alguns vídeos de astrologia a mais normal, que a gente, a mais corriqueira, né? E que a gente tem, e aí enfim, né? Eu não sou astróloga, eu só vou escutando. E vi algumas previsões, eu não sei como que funciona isso com astrologia védica, então manda bala, faz o que você achar melhor. Então, eu vou apresentar, assim, bem sucintamente, Val, a diferença, né, entre uma e outra, porque, na verdade, eu não tenho tanto conhecimento da tropical, né, da ocidental. Mas eu acho que a diferença mais notável, assim, e que faz toda a diferença, são os cálculos, né? A tropical ela é baseada nas estações do ano, nos equinócios, e a védica não. Ela é calculada, né, os cálculos dela são os siderais, né? O mesmo utilizado pela astronomia. Então a gente olha a constelação onde está determinada estrela, né? Sol, Lua, os demais navagrahas, né, que são os planetas. Então, cada um deles, a gente olha exatamente onde eles estão na constelação naquele exato momento. Né? Por exemplo, hoje, a gente tem Saturno em Touro, né? Estou com o meu Parashara aberto. A gente está com... O Sol, na verdade, está em Escorpião, acho que está em Sagitário pela astrologia ocidental, né? Então, essa é a maior diferença. E também a gente não considera tanto não é que não considera, mas quando a gente vai falar de signo, por exemplo, a pergunta clássica, né, para a pessoa, qual que é o seu signo? A gente não fala o signo solar, a gente fala o nosso ascendente. Isso depende, né? Tem astrologia do norte da Índia e do sul da Índia. E tem as diferenças entre elas, porque algumas, né, por exemplo, acho que na própria Índia, eles vão olhar a lua da nakshatra, então eles consideram aquele signo.
A nakshatra da lua, perdão, troquei aí os termos. Tá. Então, ela tem essas particularidades, assim, a gente se aprofunda no ascendente, leva em consideração a lua, principalmente antes do sol, mas também o sol e todos os outros planetas. Travou. Peraí, tá Travou? travando. Travou aí? Voltou. Ah, legal. Eu tô no 5G, né? Eu falei, eu nem vou usar meu Wi-Fi para não ter problema. É o Mercúrio retrógrado, mas eu falo, bota a culpa nele. Você travou na hora que você estava falando assim do. Você estava falando da questão do ascendente. Isso, porque assim, a gente considera. Quando a gente vai falar do signo da pessoa, a gente tenta colocar alguma qualidade ali, uma personalidade, atrelar alguma personalidade àquela pessoa. Uhum. Na ocidental, a gente fala do signo solar, né? Na indiana, não. A gente é proeminente a gente dizer o ascendente. O ascendente vai trazer as características, principais características da personalidade daquela pessoa. O que é totalmente diferente, né? Tanto do signo solar quanto do lunar. Então, ou dependendo do mapa, né? Pode ter tá todo mundo junto na mesma casa. Então a pessoa pode falar, eu tenho lua, sol e ascendente, né? No mesmo signo. Mas essas são as principais diferenças, assim. Então, quando a gente está falando de astrologia védica, eu estou falando exatamente da posição exata do planeta em determinada constelação. Né? Se eu estiver olhando para o céu hoje, o Sol está no signo de Escorpião e não de Sagitário. Entendi. Isso varia do se eu estou no hemisfério sul ou norte também. Antes de você responder, tem o pessoal assistindo. Gente, o meu Instagram estava esquisito hoje. Alguém pode dar um salve no comentário? Tipo, oi, boa noite, qualquer coisa, blá, blá, blá. Só para ver se vocês estão conseguindo acessar os comentários. Alguém faz esse favor para mim? Porque eu não estou recebendo. Também. Antes eu via quem entrava, quem saía, né? Mas agora eu não consigo ver também. Não, eu não estou recebendo nenhum comentário, que eu estou achando bem esquisito. Mas, enfim. Então, muda, não está chegando nenhum comentário. Deixa eu escrever um oi aqui. Meu oi foi, mas das pessoas não está chegando. Mas tudo bem. Rô, então, tem diferença o céu no hemisfério sul e norte, isso é uma coisa, e aí já pode partir para o que você planejou para falar sobre 2025. Não, não tem diferença, não. Porque é uma elíptica, né? Tá. Não Tô tem como. perguntando bem ignorante mesmo, porque eu não entendo nada disso. Não, porque não tem essa diferença, não. É somente os cálculos mesmos, tá? Então, muitas diferenças, né? Mas a mais clássica, clássica não, mas a principal diferença é essa, são os cálculos que são baseados exatamente na astronomia, da maneira que está no céu é da maneira que a gente vai olhar o mapa do nativo. Tá, legal. E deixa eu perguntar, agora só uma curiosidade muito específica. A astrologia, você fala tropical, né? A do Ocidente, assim, é engraçado isso. Essa astrologia que a gente mais conhece, a ocidental, tropical, enfim, ela é muito antiga, né? Mas tem eu sei que no século XVIII, mais ou menos, incluíram mais os três últimos planetas e tal. Essa astrologia védica, ela mudou com o tempo, ela é muito antiga, você tem uma noção disso? Ela é bem antiga, é bem mais antiga do que a astrologia tropical. Né? Tanto que a gente tem eventos astrológicos, como eu disse, né? É cultural da Índia. Né? Em alguns escritos, né, como o Mahabharata, o próprio Mahabharata foi escrito pelo filho de Parashara, né, que é
o Deus, o pai da astrologia védica. Então, para você ter uma ideia de como ele é antigo, se a gente pensar, se a gente trazer que os maiores os escritos mais antigos que a gente tem datados na história são da Índia. Então, é bem antigo. Só que naquela época, Val, a astrologia, ela não tinha os signos, né? Então, eram as constelações. Até tinham signos, né? Eles viam lá as constelações no céu e tudo, mas eles levavam em consideração muito mais a nakshatra do que o signo, né? Até hoje, na verdade, a gente, quando vai analisar um mapa, a gente analisa as nakshatras, né? A qualidade da nakshatra que vai dar força para aquele indicativo daquele planeta naquela casa, aspectando com tal ou outro planeta em outra casa e tudo mais. Então, as nakshatras têm um papel muito importante. As nakshatras são corpos celestes que ficam na constelação, né? Dentro da constelação. Então, em volta, em torno da constelação que a gente está falando. São mansões lunares, que a gente pode dizer assim. Então, a gente considera isso. Na antiguidade, era isso que eles calculavam, naquilo que eles se baseavam. Com o tempo, né, com o avanço, com a modernidade, eles adotaram também os signos, né, entrou os signos dentro da astrologia védica e é considerado também, é calculado, né, quando a gente vai fazer análise de um mapa, a gente considera também os signos. As qualidades dos signos, né, e dos planetas em si não tem muita diferença. São as mesmas qualidades, tá? O que vai mudar, o que vai fazer diferença realmente no mapa de cada um são o posicionamento de cada um deles, as nakshatras e tudo mais. A outra, a outra pergunta que você fez, eu esqueci. É isso, se foi mudando com o tempo, se adicionaram planetas, se adicionaram signos, né? Interessante isso. Então, isso que eu ia falar. Eu estudo, né, e pratico nas minhas leituras astrologia védica clássica. Ela não considera esses últimos 3 planetas. Mas tem astrologia moderna védica que consideram Urano, Plutão e outro planeta que eu nem lembro o nome. Urano, Plutão. Minha avó tem muitas joias, mas só usa Urano, Netuno. Netuno. É a forma Netuno. de decorar os planetas, você sabe, né? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Mas... Tudo bem, deixa eu falar. É assim que eu decorei. Então tá, vamos para pensar 2025 então. O que você deu uma olhada aí já? O que você pode falar sobre isso? Sim. E, gente, eu não estou recebendo nenhuma mensagem. Então, tentem mandar. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve no ponto de interrogação. Depois eu tento acessar, tá bom? Porque realmente meu Instagram deu uma bugada nesse contato direto com as pessoas, o que me deixa triste. Mas é isso. Vai lá, Rô. De repente, porque eu não estou vendo nada nem ninguém, só estou vendo tem ali o ao vivo, né? Astrologia védica e eu. Então, você pode me interromper ali, né? Se você tiver uma dúvida também, Val, pode me interromper que a gente segue aqui, tá? Beleza. Vamos lá, 2025, estava vendo, né, os principais eventos astrológicos que vão ocorrer, a gente vai ter vários, né, ao longo de todo o período de 2025, mas os principais são a entrada de Saturno em Peixes, né, como ele é um planeta lento, ele fica 2 anos e meio, né, mais ou menos, em um signo. Então, esse é um dos principais eventos que vai ocorrer. Vai ser no dia 29 de março de 2025. Depois a gente tem a entrada de Júpiter em Gêmeos, que vai ser lá para o dia 14 de maio. Pirahu em Aquário, né, que vai até, se eu não me engano, até 2008, se eu não me engano. Perdão. Eu fiz umas anotações aqui.
Arro ingressa em Aquário no dia 29 de maio de 2025. Eu não coloquei até quando ele vai ficar, mas também mais ou menos essa faixa de tempo, né? Só Júpiter que fica por um ano ali, mas aí a gente considera também um movimento retrógrado, né? Que depois a gente volta a contar de novo. São os três principais eventos que vão ocorrer em 2025. E um dos mais significativos, né, de todo o ano. Saturno em Peixes, né, e vai ser bem legal. No dia que Saturno entrar em Peixes, ele vai encontrar um monte de planeta lá. Porque já vai estar... o Sol vai estar em Peixes, Mercúrio, Vênus retrógrado, Rahu e a Lua. Aí vai entrar o Saturno, né? Então, vai ser um dia bem... Se vocês quiserem anotar na agenda e depois me contar, vai ser bem bacana. Porque todos esses planetas, no signo de Peixes, a gente sabe que Peixes, por exemplo, ele é um signo mutável, né? Signo de água. Então, o que a gente pode esperar nesse período... Eu não coloquei até quando ele vai ficar, né? Peraí. Pode ter 2027, por aí. Até 3 de junho de 2027 ele vai ficar. Então, durante todo esse período, né, começando agora em 2025, e a gente vai sentir muito forte isso, até porque é uma energia muito poderosa, por ser um dos planetas mais lentos, né, e também um maléfico, o grande maléfico, né, do zodíaco, que a gente considera, ele traz bastante dificuldade, né? Saturno ele traz muita dificuldade. Aí, como ele vai para Peixes, ele vai trazer essas dificuldades para os assuntos, né, de Peixes. Água, então a gente pode esperar bastante problemas em relação à água. Oceano, mar, chuva, sabe? Eventos climáticos, tudo envolvendo água. Ou até mesmo as águas que a gente utiliza para beber, para tomar, para tomar banho, para utilizar no dia a dia, sabe? Pode ser períodos que a gente enfrente problemas em relação à água. Eita, a água também tem uma conotação de, pensando até o signo de Peixes, né? Uhum. Essa conotação da emoção, emocional também afeta as pessoas emocionalmente. Tudo bem que afetar a água afeta todo mundo emocionalmente, mas dá para fazer essa ligação ou não? Não muito, Val, porque Saturno é um planeta frio, seco. Saturno, ele não tem emoção, ele traz, na verdade, tristeza, depressão, né? Ah, que delícia! Emocionalmente vai mexer com a gente, mas aí, para falar disso, né, especificamente, a gente teria que olhar o mapa, né? Ou do país, ou da pessoa, do nativo, para entender se emocionalmente vai mexer com a pessoa. Saturno fala de restrição, né? Fala de seca. Saturno é seco, né? E ainda mais com Rahu que vai entrar em Aquário também. Aquário é um signo seco, né? Um signo frio, que a gente pode dizer assim. E Saturno trazendo dificuldade, né? Ele pode manifestar, despertar quando fizer algum aspecto, né? Com Rahu lá em Aquário pode trazer essa secura, esse lado sombrio de Aquário, né? Que é a secura. A gente pode falar de desertificação, inclusive, né? De falta de água. Como Saturno fala de restrição, eu vejo falta d'água, escassez, sabe? Só que Saturno, a gente não pode falar assim, Saturno é ruim, né? Saturno é mau, só traz dificuldade, não. Saturno, ele é o professor, um grande professor, né? Só que ele ensina através de métodos sofríveis, digamos. Ele é o senhor do karma, né? Saturno é o senhor do karma. Então, tudo que a gente fez, né? E a gente fez muita coisa, se a gente estiver falando de escassez de água, a gente fez muita coisa que não foi legal, né? Para que a gente tivesse uma abundância aí do que a Terra entrega pra gente. Então, talvez a gente tenha que aprender a duras penas como
utilizar a água, né? Por exemplo. Pode ser isso. Saturno é aquele professor do ensino apelador, é isso? É o professor rígido, né? O professor que te ensina mesmo, sabe? Com disciplina, com rigidez. Ele não é um professor amável, maleável, né? Um professor que ensina dos métodos mais difíceis para que você aprenda de uma vez essa lição e não tenha que repetir. Porque a gente está falando de um planeta, né? Um Graha que fala de karma. O nosso objetivo é não precisar repetir, né? Karmas, né? A gente está falando de causa e efeito. Na astrologia védica toda, ela é sobre karma, sobre ação e reação, causa e efeito. Então, na verdade, Saturno é o planeta mais benevolente, se a gente levar em consideração, né, essa questão de karma. Porque ele, na verdade, não quer que você fique pagando, né, por um erro o resto da vida, ou por várias existências, sabe? Ele quer que você aprenda logo. E se você tiver que aprender da pior forma possível, é assim que ele vai te ensinar. Então, Saturno em Peixes, ele vai trazer esses problemas com água, né? Restrição, seca, falta de água, frio. Aquário é frio, então a gente pode ter eventos climáticos de muito frio, né? Frio, que nem ondas de calor que a gente vem enfrentando agora. A gente pode, durante esses 2 anos e meio, né, sofrer bastante em relação a isso. Saturno em Peixes vai falar também, Val, de questões com hospitais, prisões, presídios, né? Isolamento, retiro, espiritualidade, que são assuntos de peixes, imigração, e legal, assim, legal não, né? Não é legal, mas trazendo para a nossa realidade, como Trump prometeu, né, na campanha dele, é possível sim que haja uma imigração, né, a retirada em massa de imigrantes. A gente pode ver isso não só nos Estados Unidos, mas a gente pode assistir isso durante os 2 anos e meio ao redor do mundo. Vai ter, com Saturno em Peixes e Rahu em Aquário, a gente pode ver, inclusive, Aquário fala de coletivo, né? Então, um patriotismo, não patriotismo que nem a gente vê agora, mas de pessoas se defendendo para defender a sua comunidade, a sua etnia, sabe? Tá. É meio como é que eu posso dizer? As pessoas de um mesmo grupo se juntando para a defesa, é isso? Para se Tipo, proteger, na verdade. Porque é legal falar disso também, porque assim, Saturno, ele te ensina através do medo. Pode ser que seja através do medo. Só que o medo de Saturno é que não é aquele medo, não é qualquer medo, é aquele medo de sobrevivência, sabe? Se eu estiver num lugar com um leão, o meu instinto ali é de sobrevivência. Então, eu vou fazer de tudo para eu me manter viva, porque eu sei que aquele animal vai me matar. Então, esse medo que vai me proteger, fazer eu ficar quieta ou eu tentar correr ou tentar fazer. Esse medo de sobrevivência é uma característica de Saturno, né? Peixes fala de medo, né? Então, assim, a gente pode ver que, assim, talvez esse, esse coletivo unido, sabe? Para se manter vivo, para sobreviver, seja esse medo que esse aspecto vai causar, né? Nessas etnias, esses grupos, seja lá quem for. entendi. Nossa, interessante pensar assim, né? Tem só uma gente que está chegando agora, tem uma galera que está entrando. Eu não estou recebendo mensagens porque deu um bug. A Ana Altman me escreveu aqui na interrogação falando que hoje
é o Mercúrio retrógrado. Tá bugado toda a meta, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, tá tudo meio bugado. Então, se alguém quiser mandar uma pergunta aqui embaixo, do lado dos comentários, tem um ponto de interrogação. Se você escrever na interrogação, eu consigo ler, mas os comentários não estão vindo. Isso, então, para quem está chegando agora. É interessante você falar isso, Rô, dessa questão. Bom, primeiro eu acho que tem uma coisa que você mesma falou, né? A gente, enquanto humanidade, pode, assim, a gente não está falando de numerologia, mas não tenho como fugir disso, pensando que a gente está terminando um ano 8, né? Que aquele ano tem a ver com a colheita, colher os frutos do que a gente plantou, e a gente, enquanto humanidade, plantou muita bobagem, vai colher agora. E o 9, que é um encerramento, né? Então, quando você fala essa coisa dos grupos, hospitais, presídios, uma hora eu pensei nessa coisa do Trump mesmo. Porque eu me lembrei que no outro governo dele tinha aquelas, vou chamar de gaiola, que eles colocavam imigrantes, as pessoas que estavam tentando entrar, né? Complicado mesmo. E a gente vai ver muito isso. Talvez lá nos Estados Unidos, porque foi uma promessa de campanha, né, da maior potência do mundo atualmente. Mas a gente vai ver isso. É possível que a gente veja, né? Não vou afirmar, perdão. Mas é possível que a gente veja isso ao redor do mundo. Tá. Outros assuntos também de Saturno em Peixes. Isolamento, né? Retiro. Então, assim, é possível que as pessoas, como eu disse, Saturno é o professor rígido. Então, é possível que a gente entre em crise espiritual, né? Para quem é espiritualista, segue, não falo religião, mas segue um tipo de, tem um tipo de ritual espiritual, né? Alguma crença em alguma coisa. Então, pode ser que a gente se cobre um pouco, né, nessa nossa relação com a espiritualidade. O que pode gerar, isso a gente está falando de peixes, né, um certo fanatismo, ou pessoas que por conta desse medo, né, de sobrevivência que Saturno provoca, pessoas ludibriando outras em posição de liderança nessa esfera de espiritualidade, manipulando por medo essas pessoas devotas, digamos assim. Então, se a gente tiver cuidado ali, né, discernimento, né, eu acho que seria a palavra correta para isso, talvez a gente não caia em certas armadilhas, né, porque peixes é um pouco idealista, né? Uhum. Sonhador. Pode ser que, assim, por medo de sobrevivência, acaba acreditando em coisas que talvez não sejam verdadeiras ou não sejam verdadeiras para elas ali, sabe? Não sejam úteis, digamos assim. Então, essa é a tônica, né? Vai começar em março de 2025, no dia 29, e vai até, se são 2 anos e meio, 2027 para lá. Então, é um período bastante longo que a gente vai sofrer não, sentir essas energias, né, de uma forma bem forte, né, num coletivo, assim. Para cada pessoa, né, claro que todo mundo tem Saturno no mapa, todo mundo tem Peixes no mapa, então o ideal seria, se a gente quiser saber como isso vai impactar a gente pessoalmente, seria olhar a casa que a gente tem Peixes, né, a casa onde está Peixes, aquela casa vai falar, né, desses assuntos e pode trazer certas restrições, dificuldades, alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que analisar o mapa todo para saber corretamente, né, onde vai ser impactado. Aí logo em seguida, em maio, né, a gente vai ter a entrada de Júpiter em Gêmeos. Olha que legal, Júpiter, se Saturno é o grande maléfico, Júpiter é o grande benéfico, né? Júpiter, ele fala de expansão, de crescimento, de sabedoria, né? Mercúrio fala da inteligência, do intelecto.
mas Júpiter fala da sabedoria, né, adquirida com a experiência. E ele vai entrar em Gêmeos, né, em 2025, também como um planeta lento, né, que ele fica ali um ano e pouquinho, em 14 de maio. Então, ele vai ajudar os assuntos de Gêmeos, né, ele vai beneficiar grandemente os assuntos de Gêmeos. E vai ser legal porque, assim, a gente está vindo de uma fase que Júpiter estava em Touro, né? E Saturno em Aquário. Não, e Rahu em Peixes. Então, assim, a gente está saindo do fixo, né? Para ir pro móvel, pro mais flexível, sabe? Então, assim, Júpiter em Gêmeos vai trazer muitos benefícios para a área de comunicação, para o comércio, né? Gêmeos fala muito de comércio, comerciante, então a gente pode ver aí pessoas se dando bem na área comercial, comunicação, adaptabilidade, mobilidade, né? Transporte, a gente pode ver bastante inovação, assuntos ligados a isso, sabe? Vai ser muito benéfico para cursos de curta duração, né? Gêmeos é regido por Mercúrio, então o intelecto é bastante aguçado. Então a gente vai perceber aí ao longo do ano que a gente vai despertar outros interesses diferentes daqueles que a gente estava acostumado, ou que trouxe a gente até aqui, segurou a gente até aqui. Talvez a gente comece a ter vontade de fazer outras coisas, aprender outras coisas, isso vai acontecer muito. Coisas diferentes, sabe? Mídias sociais, viagens. É um ano de muito estímulo intelectual e mental. Então, talvez a gente viaje mais, ou tenha mais vontade de viajar, ou assuntos relacionados a viagens, né? Deslocamento, transporte, aviação, estejam em alta aí. Comunicação, a gente vai ver muita mudança na comunicação, até porque Rahu em Aquário também fala disso, né? Aquário é o futurista, né? Então, a gente vai ver bastante mudanças, inclusive, nessa parte de comunicação. Aplicativos novos surgindo, o desenvolvimento da inteligência artificial, software. Mais? Softwares, nova maneira de se comunicar, né? A gente pode ter certeza, eu não tenho dúvida de que surgirão, se não for plataformas, né? Pode ser que as que já existam criem novos modos de se comunicar com a massa, né? Com o público. A gente vai ver muita coisa disso, assim, muita mesmo. Você falou viagens também, né? Mas é melhor não viajar pela água, então, né? Porque se antes a gente tem aquele programa, vai de avião, não vai de navio. Boa. Fica a dica. Interessante essa questão do Júpiter em Gêmeos, né? Eu tinha visto, acho que isso também com um outro astrólogo que fala que trata da astrologia tropical mesmo, né? E falou dessas situações nas comunicações. Mas também, se a gente olhar, Rô, fiquei pensando aqui, agora é coisa da minha cabeça, tá? Fiquei matutando aqui. Se a gente pensa como que a gente. Você falou da questão da espiritualidade ali, né? No anterior ali, essa questão do peixes, né? Tal. Se a gente pensa na comunicação de massa, como tem gente. Eu pensei muito nos falsos profetas ali, quando estava falando da espiritualidade, que a gente já vê por aí, né? Então, eu fiquei pensando como essa comunicação que vai se expandir, modificar, melhorar, evoluir, enfim, que seja, como ela é uma faca de dois gumes também, né? Ela pode estar, depende também muito na mão de quem vai estar, né? Quem vai fazer o uso dela. Sim, e a gente tem que prestar muita atenção. É aquilo que eu falei também, né? Discernimento, Val. Acho que a atenção, sabe, o orar e vigiar sempre,
maiores aliados, né? Porque realmente é preocupante, né, o que vem acontecendo em relação às divulgações de notícias falsas, né, falsos profetas, golpes e golpes, né, que se cria, que se inventa e que, nossa, é muita coisa que acontece, né, através das mídias. Então, só que a gente tem Erarro em Aquário também entrando. Eu acho que vai ser um caos, sim, né? Erarro fala de caos, mas Aquário é do coletivo. E Erarro em Aquário, né, agora já pegando um gancho falando, né, de Erarro em Aquário, que vai ser em maio também, só que no dia 29 ele ingressa em Aquário e Queto vai para Leão. Rahu e Ketu não são planetas, são os nodos, né? São energias que estão retrógrados ali. Mas são os nodos lunares. Se um, né, sempre está no signo oposto, complementar, então se Rahu vai para Aquário, Ketu está em Leão. Leão é do ego, né? Fala o imperador, né? As autoridades. E Aquário é o coletivo, Aquário é a comunidade. Então eu penso assim, e a Paula Prado falou, é uma astróloga védica que eu conheço também, né, das redes sociais, do YouTube, fiz uma consulta de tarô com ela, inclusive, maravilhosa, e ela falou que assim, vai ter muito questionamento, porque agora, com Ural em Aquário, as pessoas vão querer saber o que está funcionando de verdade, sabe? Então, aquele papinho de que faz isso que vai ser bom, não vai funcionar mais. Tá? Eu quero ver se vai fazer bom. Se for bom para todo mundo, a gente faz. Se não, se for só para você, não quero nem saber. Então, vai ser esse tipo de energia que vai estar proeminente nesses 2 anos e meio, nesse 1 ano e meio de Rahu em Aquário. Então, talvez a gente sofra, né, com isso, com essa questão de mídia e de muita ilusão, mas, por outro lado, haja algum movimento, né, que queira abraçar de fato e criar mudanças, né, para o coletivo. Porque a Aquário fala muito disso, das mudanças para o coletivo. Né? Se não for benéfico para a comunidade, para o povo, ele não quer saber, não vai. Né? E isso faz muito sentido, porque se a gente pegar o último período que a gente teve Rahu em Aquário, Val, por exemplo, foi quando surgiu o iPhone, foi quando surgiu o Twitter, né? O Twitter surgiu como microblog, lembra? Era só aquelas 14 palavras, se eu não me engano, 14 caracteres, mas que fez o maior sucesso naquela época, e é até hoje, né? O iPhone, que é o aparelho, o smartphone mais seguro, digamos assim, que a gente tem na atualidade, né? E o mais famoso. Foi quando, né, a última vez que Rahu esteve em Aquário, olha para você ter uma ideia dessas coisas de tecnologia, né, para todo mundo. Foi quando, no começo do ano, foi em 2006 até maio de 2008, a última vez que a gente teve Rahu em Aquário. A Sony parou com o PlayStation 1, PS1, e no final do ano lançou o PlayStation 3, que virou uma febre, né? No mundo todo. Eles lançaram no Japão, depois nos Estados Unidos e para o resto do mundo. Foi quando Saddam Hussein foi executado. Então a gente pode ver também quedas de ditadura, né? Porque é aquilo que tu tá em Leão. Iraque está em Aquário. Então, existe essa energia oposta do poder e do coletivo, sabe? Do e de todo mundo. O que mais que eu coloquei aqui? Foi quando o satélite de OVA foi colocado em órbita da última vez, né? Aí ele abriu um caminho, né? Esse primeiro satélite abriu caminho para uma quantidade de frotas de outros satélites para criar um sistema de navegação da Europa. Isso em 2010, né? Então, em 2006 eles começaram, lançaram lá um satélite,
né, para depois aos pouquinhos ir enviando os demais para criar um sistema de navegação, né, para toda a Europa em 2010. A gente teve o salvo geral aqui em São Paulo. Eu dou risada porque é triste, né? Mas são coisas que mexem com o coletivo. A gente, em Aquário a gente vai ver muito disso, sabe? Foi um período também, de 2006 a 2008, depois vocês podem procurar no Google, confirmar tudo isso, mas, por exemplo, foi um período que mais se teve ataques suicidas, né, no Oriente Médio. Foi quando começou a explodir, para você ver o tamanho do fanatismo que vai, né? Se a gente não souber, não estiver cuidando, né, da espiritualidade de uma forma sóbria, sabe? Né? Se a gente deixa muito... não ter discernimento entre uma coisa e outra. Na numerologia cabalística, o 9, ele tem a ver com espiritualidade também, né? Tem uma coisa assim. Tem uma coisa que você falou das viagens, muitas viagens e tal, e o do discernimento, anotei essas duas coisas aqui, porque ontem, quando a Ana tirou o tarô, ela tirou a carta do carro para 2025, sabe? Que tem a ver muito com movimento, viagens e caminhos, né? Mas tem a ver também com você tomar a direção desse carro, né? Então, acho que o discernimento tá. Ela falou muito essa coisa do saber para onde eu quero ir, né? Da onde eu estou saindo e para onde eu quero ir. Então, essa coisa do discernimento é importante. Até pensando nas dificuldades ali, né? Das águas que você comentou, como que a gente vai se resolver com isso, né? Uhum. Pensando, o ser humano está preparado? Não sei. Porque se a gente parar para pensar, se você não tiver um caminho, uma direção, né, ou o mínimo de noção para onde você quer ir, qualquer pessoa que diga para você, né, ou qualquer situação que você acredite que te leve para algum lugar, vai te empurrar, vai te conduzir. E talvez não seja o ideal para você, né? Então, realmente, o discernimento, eu acho que é a palavra-chave. Foi para esse ano também, para 2024, mas acho que vai continuar sendo aí por um bom tempo. São bastantes os desafios, sabe? Tem Rahu em Aquário fala muito de ciência, né? Avanços tecnológicos, avanços na ciência. Como a gente vai estar com Júpiter em Gêmeos, muito estudo, Rahu em Aquário com essa energia e Saturno em Peixes ainda, pode pedir um pouco de embasamento naquilo que se fala, que se diz, que se promete, sabe? Então, talvez as pessoas estejam cobrando mais embasamento naquilo que é dito, né? Naquilo que é proposto. Então, fala muito de estudo, né? Mas, enfim, esse estudo que você fez, Val, serviu para quê? Quantas pessoas você ajudou com isso, né? De fato. Então, assim, pode haver muito questionamento em relação a isso. Então, se por um lado as comunicações vão estar muito boas, para quem trabalha com comunicação, pode haver muito contestamento, sabe? Muito debate. E é isso, daí é bom para quê? Vai me servir para quê? Pode haver questionamentos. No início, né, de Rahu em Aquário, lá em 2006, 2008, a gente teve a reeleição do Lula, né? E se a gente está falando de karma o tempo todo na astrologia védica, pode haver acontecimentos em relação à nossa presidência, assim, sabe? Se continua, se não continua. Pode ser que haja alguma coisa nisso. Também, naquele período, a gente encontrou, foi a primeira vez que a gente encontrou água em Marte, né? Que as sondas conseguiram identificar água, né? Em Marte. Foi onde surgiu, né? Onde se
criou, né, acho que houve um estatuto para a criação do Mercosul, foi declarada a independência de Kosovo, né? Claro que teve muitos protestos em seguida, porque eu não sei se é o Kremlin, mas algum território não queria, né? Então houve também um movimento ali contra essa independência daquele país que antes estava vivendo em guerra, né? Durante um bom tempo ali na região dos Balcãs. Foi um período em que Fidel Castro renunciou, né? Então você vê assim, pessoas muito tempo falando a mesma coisa e a sociedade não querendo mais aquilo, sabe? Então, pode ser que haja algumas mudanças políticas, né, no mundo em relação a isso, principalmente quem está há muito tempo, né, em posições de poder. Já está rolando. Por exemplo, eu pensei agora, você está falando, veio na minha cabeça, já está rolando várias discussões sobre a criação do Estado da Palestina, né? Não sei se você viu por aí. Deve ser algo que mexa com isso também, né? Nossa. Pode acontecer, pode acontecer, sim. E se a gente lembrar que nesse período também, é que eu não anotei aqui, mas eu estava lendo que também foi a primeira ofensiva de Israel, né, contra a Palestina, foi nesse período, né, no último período de Aquário, de Rahu em Aquário. Então, é bem possível que haja grandes... Porque, assim, quando esses eventos ocorrem, por exemplo, você pode... Né, eu falei que a última vez que a gente teve Rahu em Aquário foi entre novembro de 2006 até maio de 2008. Claro, a gente pode sentir um pouco antes e um pouco depois. Mas você pode pegar lá nos seus e-mails, abrir os seus e-mails, seu Google Fotos e saber quais assuntos, né, regiam ali aquele período e se lembrar. Então, se você fizer essa análise, né, você pode entender o que pode pessoalmente acontecer, né, nesse período ali para você também. Teve muitos eventos aeroespacial, Val. Então, a gente pode ver... Estão se falando muito sobre... E travou de novo. Travou? Voltou? Travou, falou aeroespacial, aí falou, estão se falando... A gente está falando bastante, está ouvindo falar bastante de OVNIs, extraterrestres, né? Coisas ligadas ao espaço, sabe? Aeroespacial, aerodinâmica, avanços em relação à computação quântica, né, para esses fins, né, de exploração espacial e tudo mais. Mas a gente vai ouvir falar muito mais isso, né, nesse período. Porque o céu realmente, né, esses assuntos costumam ocorrer, né, ou se tornar mais evidentes nesses períodos. Então, a gente vai falar muito sobre ciência, a ciência tanto espacial, né, quanto medicina, a gente vai ouvir muito, farmácia, remédio, então, descobertas assim, de grandes remédios, né, para curas, porque Mercúrio, né, Iraho fala de química, um pouco de química, né, Gêmeos é regido por Mercúrio. A Zizi está aqui, Rô, ela falou, a Zizi deve ter visto o Carlos Anitti, acho. Como que é? Porque tem um astrólogo que a gente segue, eu e a Zizi, ele falou isso, eu não sei se ela viu, eu vi. Ela colocou aqui, teremos carro voador. Eu falei, será? Pode ser. É possível, a gente já tem, inclusive no Brasil. Eu assisti no Fantástico, acho que tem um mês mais ou menos, que tem investimento acontecendo, já tem projetos, já tem investidores, né, para os primeiros carros voadores aqui para o Brasil. Estão estudando agora como que vai ser a dinâmica, né, desse tráfego no
espaço, né? Porque ele vai competir com os helicópteros. Então, sim, com toda certeza. Né? E agora a gente tem a inteligência artificial, eu trabalho com tecnologia, né? Então, eu sei bem, né? Eu falo com propriedade de causa, que as coisas são muito rápidas, né? Elas estão evoluindo de uma forma sem precedentes e vai continuar assim. Tá? É difícil até para a gente acompanhar. Então é possível, é totalmente possível que a gente tenha em pouquíssimo tempo carros voadores. Corte. Eu já penso que nos Jetsons. Eu não dirijo nem carro no chão. Que dirá voando, ia ser um perigo. Ai, gente. Aquário, né? Rahu em Aquário vai trazer também. Rahu fala de mudanças, né? Mudanças radicais. Então, não é qualquer mudança, é mudança que mexe mesmo com a nossa vida, com a nossa estrutura. E ele é muito futurista, né? Então a gente vai ver muito esse tipo de assunto, assim, sabe? Agora tem carro voador em Dubai, tem carro voador em São Paulo. O Elon Musk, gente. Elon Musk, o cara consegue aterrissar um foguete, né? Nem a NASA conseguiu o que ele fez. Então, assim, vai se tornar cada vez mais comum a gente ver esse tipo de avanços, né, na tecnologia, o que é bom, porque não vai ser só a materialidade, né, que é um assunto que o Raho fala bastante, né, futurismo, materialidade, né, são coisas palpáveis, né, Raho fala daquilo que é para fazer, e Aquário também, você vai fazer ou não vai? Porque o que você está falando, está idealizando, não está funcionando, né? Funcionou até certo tempo, mas agora a gente precisa de outras coisas. E isso eu achei interessante, Val, porque a Paula Prado também falou. Ela falou que, né, você é da arte, que a gente perceba nesses próximos anos uma queda, não falo queda da cultura, mas, por exemplo, as pessoas vão querer mais gente que faça e não que fale, sabe? Ideologias, sonhos, o que não é palpável, porque assim, a gente vai. É como se a gente fosse entrar em colapso, precisasse de utensílios materiais para que a gente pudesse sobreviver. E viesse alguém cantando. Né? Então, por que você está cantando agora, cara? Vamos, a gente precisa de alguma coisa para a gente sair daqui. Né? O que você está fazendo? Então, pode ser que haja um tipo de cobrança da classe artística nesse sentido, sabe? Você está falando, tem não sei quantos milhões de seguidores, mas o que você está fazendo de fato para ajudar tal comunidade, tal quilombo, tal... Entende? Então, assim, Entendi. a gente vai estar cobrando mais, vai estar mais de olhos atentos, né, nessas pessoas que falam que têm poder, né, que tem algum tipo de poder ou de influência. A gente vai estar mais de olho nas ações, sabe? Se condiz uma coisa com a outra. Entendi. Então, é possível que haja tudo isso. Né? E Júpiter em Gêmeos vai trazer esses assuntos, sim, porque Gêmeos é a mídia, né? E a gente já tem Saturno em Peixes, que também fala de arte, né? Trata um pouco de arte, e Rahu em Aquário, que é o coletivo, que é o bem-estar de todas as pessoas, né? Do coletivo como um todo. Então, pode sim haver certos tipos de cobrança, sabe? Entendi. Acho que para os dois. A Zizi fez um comentário aqui, que tô olhando nas perguntas. Quem está chegando agora, eu não estou recebendo comentário, tem que mandar comentário no ponto de interrogação, que aí eu leio. Ela colocou aqui, vixe, cai a cigarra e sobe a formiga. Eu vejo
isso que a Rô falou agora, por um lado tem isso, eu acho que tem uma coisa das pessoas que falam, mas não fazem, né? Então, muito garganta e pouca ação. Eu acho que a cobrança na ação pode ser uma coisa, mas tem outro ponto que eu vira e mexe eu ando percebendo, né, por conta do trabalho com as artes, que são coisas do imediatismo, da falta de metáfora, da falta de poesia na vida. As pessoas não estão mais sabendo lidar com isso, e isso eu acho importante. Mas eu acho que, de repente, esse Júpiter em Gêmeos talvez deu uma luz para isso, né? Não sei se me fiz entender. É que a gente está um pouco sem paciência mesmo, né? Esse imediatismo foi uma coisa que a tecnologia trouxe, mas esse imediatismo também é. Aí a gente está falando de senso de comunidade, né? De coletivo. Realmente, em alguns aspectos, não dá, né? Para a gente ficar sonhando muito, idealizando muito, né? É importante, mas eu acho que agora a gente vai ter que ter uma percepção também de integrar isso de uma forma pessoal, sabe? Eu entender, Rosana, enquanto ser humano, ainda, por mais que eu esteja vivendo no mundo material, né, com todas as facilidades que a tecnologia me traz, o quanto eu preciso, enquanto ser humano, de um pouco de arte, de um pouco de música, de entretenimento, e eu criar esses momentos, né, para poder ter disso. Talvez a gente tenha bastante, eu não falo avanço, mas entretenimento, shows, né, que leve, que movimente bastante público, exposições, até artistas, né, surgindo, porque a gente está falando de comunicação e está falando de mídia, vários tipos de artistas surgindo, mas é isso, sabe? É cada um ali no seu individual entender que aquilo é necessário, é importante ter, né? Mas no coletivo, acho que o tom vai ser esse, cobrar. Se você não está fazendo, meu amigo, não adianta. O Elon Musk tá lá, tudo bem, o cara é doido, é louco, mas ele está fazendo, ele está mostrando. E você, o que você está, né? Eu acho que vai ser esse tipo de comparação, que não é muito lógico, não é muito bom, não é saudável, mas a outra parte vai ter que ter argumento. Acho que é isso que vai. O Urano em Aquário também cobre, né? O que você está fazendo? Então, e como a gente falou de Saturno lá em Peixes sobre isolamento, a gente vai ver também muita gente se isolando, sabe? Muita gente, para mim, Deus chega, eu vou ficar só, eu vou embora. E indo embora mesmo, fazendo a malinha, juntando seus pés de meia, para ficar só. Aí talvez entre os artistas, sabe? Ó, eu vou provar, já que é comprovação que essas pessoas querem, então eu vou provar, eu vou estudar, eu vou ver, porque a gente está falando de Júpiter em Gêmeos, então estudo o intelecto, a criatividade, né, vai estar muito aguçada, então eu vou me isolar, vou pensar em maneiras possíveis de criar isso, aí depois eu volto e apresento para o todo, para o coletivo, como que isso vai funcionar. A gente vai ver muito disso, sabe? Gente não aguentando. Saturno em Peixes, eu falei de hospitais, né? E inclui-se hospícios, né? Hospício, não gosto dessa palavra, mas hospitais. Fala dessas pessoas, né? Que estão com problemas, enfrentando problemas, né, reais, mentais, ainda mais os problemas atuais que a gente vem enfrentando, entrando em colapso, não aguentando. Então, necessário se isolar, se isentar para poder dar continuidade naquilo que ele estava desenvolvendo. Interessante isso, hein? Então, a gente pode pensar.
E aí até você falou muito março, maio, o ano astrológico na astrologia védica começa em março também ou não? Não, não, não. A gente, ano novo astrológico, quando Áries ingressa em. Quando o Sol ingressa em Áries. Eu vou ver aqui, para tu, quando que o Sol vai estar em Áries. Enquanto isso, se o pessoal quiser. Quiser fazer pergunta, pode perguntar. Quiser seu mapa astral, védico, personalizado, escreve para Rosana, porque é babado. É babadeiro esse mapa, é bem interessante. E eu acho que tem uma coisa que você está procurando aí, eu acho que tem duas mensagens importantes para 2025, que é essa questão de olhar para. Você falou das águas, né? Né? Que tem uma possibilidade de problemas com água, escassez e tudo mais, ou grandes desastres naturais envolvendo água e tal. Eu acho que a primeira coisa é, de repente, a gente aprender com as bobagens enquanto humanidade fizemos com o planeta. Será que aprenderemos? Não sei. Mas talvez o discernimento aí, que você colocou como palavra para 2025, né? E pensar as inovações e os avanços na tecnologia, podem ser um caminho de aprendizado. Podem ser. Uhum. Porque no fim das contas cabe a nossa intenção enquanto ser humano, né? Que é uma coisa da humanidade. Enfim. E peixes, né? A gente está falando de peixes. Embora ele seja um signo bem introspectivo, bem na dele, porque assim, ele já é o final, né? Ele já é a finalização. Ele já compreendeu, ele já teve uma compreensão de tudo. Então fica tudo muito subjetivo para ele, né? Ele não consegue lidar com a materialidade. Uhum. É isso. É isso. Se pensar muito, a gente buga. O ser humano é o ser humano. É. Você não está vendo tela, né? Mas minha gatinha veio aqui te ouvindo. Ela está aqui bem aparecendo aqui. Ontem eu estava te vendo na live, né? E você estava abraçando, fazendo chamego nela. Ela, Me deu... ela... Você viu aí quando que o Sol ingressa em Áries, pela astrologia velha? O Sol vai entrar em Áries no dia 13 de abril. 13 de abril. Tá. Diferente da astrologia tropical, então dia 20 de maio. Ah, mas é interessante, hein? Mais algum recado para a gente ir caminhando para o fim? Ninguém fez nenhuma pergunta. Quiserem fazer perguntas, é na interrogação, mas você tem mais um último recado para 2025? É isso, assim, sabe, Val? A gente não entrar na pilha, sabe? A gente teve muito. Eu falei o tempo todo aqui, né, de coletivo, de tal, mas a gente precisa ter bastante discernimento, né? Por exemplo, às vezes no coletivo, no calor da emoção, porque todo mundo estava fazendo, você fez uma coisa que não era legal, que não foi legal. Então, senso, sabe, de propósito. Eu acho que a gente tenha. A gente está aqui, né, eu e você, falando de autoconhecimento, né? Então, acho que quanto mais a gente puder entrar, mergulhar em si, sabe? Entender quais são as nossas vulnerabilidades, onde estão as nossas forças e direcionar. Acho que é esse o recado que a gente podia dar, né, em relação da astrologia, né, de runas, todos os oráculos. A gente está trazendo previsões, né, não que isso vá acontecer, são coisas que podem acontecer. Dentro, né, da astrologia, como eu já disse, a gente está falando de karma, então é muito provável que aconteça. Mas karma é justamente para isso, sabe? Para a gente retificar. Uhum. Antes de tudo isso que pode acontecer, né? Qual será o meu papel? Como eu desenvolverei meu senso, né, crítico, de propósito? Como eu poderia ajudar os meus, a minha família, né? Porque vai ter muito disso, sabe?
cuidar da família e tal, do coletivo, proteger o nosso, sabe? Proteger o nosso clã. É. Então, como que eu vou fazer isso, né? De que forma? Como que eu posso... Então, acho que são questionamentos que a gente pode começar a fazer agora, enquanto a gente está fazendo em época de fazer balanço, né? De um ano, que foi bem desafiador para a gente. Mas fazer esse tipo de reflexão, sabe? Sobre o que a gente deseja realmente, de fato, conquistar, alcançar, ou querer, né? Para a gente e para os nossos, né? Para o coletivo, para a nossa comunidade, para os nossos amigos e tudo mais. Uhum. Eu acho que é isso. Eu vou. Que legal. Nossa, muito obrigada. Obrigada por ter vindo aqui trazer este seu conhecimento, dentre outros que você tem. Galera, você que ficou aqui até agora, você que está vendo a gravação, vou colocar o arroba da Rô lá na descrição aqui do vídeo. Segue ela lá, faz o seu mapa astral védico, que é muito legal, vai, né, acompanhando aí nossos trabalhos, até para conseguir ter mais discernimento em 2025. Essa é a palavra, hein? Essa é a palavra. Eu vou começar a juntar, fazer uma relação entre todos os oraculistas que estão vindo aqui e minhas runas que eu vou tirar na quinta-feira da semana que vem, pensando isso, sabe? Palavras-chaves para 2025, né? Então, é movimento, é trajetória, é discernimento, tem essa questão da tecnologia e a preocupação com o coletivo, porque essa coisa das águas, isso me pegou mesmo, essa coisa de pensar a natureza. Isso sempre me pega, né? Para onde que estamos levando o planeta, né? A sobrevivência. Então, assim, eu acho que tem uma coisa para a gente ir tentando aprender com isso, né? Acho que leia Ailton Krenak, que a vida não é útil, porque é bem importante neste momento. E acho que é isso, gente. Tem uma pergunta aqui ou um comentário. Peraí. Valeu, não, é a Zizi. Valeu, valeu, obrigada. Para vocês, não consegui ver o emoji, Zizi, mas é isso. Então, porque não aparece aqui nas perguntas. Mas valeu, gente. Obrigada, Rô. Foi muito legal. Adorei. Obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho. Obrigada às pessoas que acompanharam, que vão assistir. Um ótimo 2025 para todos nós. Isso, será. Será. Sabemos discernir. Tá bom. É isso, gente. Boa noite. Obrigada, Rô. Obrigada, galera. Beijos. Isso. Beijo.